espírito preparado para vencer mais uma guerra. Um grande filósofo, historiador, político, na guerra que teve da América, e a América ganhou aquela guerra e ele foi visitar. Ele saiu lá da sua cidade, da Inglaterra, e foi visitar a América. Como a América tinha superado, tinha vencido aquela guerra, sendo o seu poder menor, sendo a sua influência menor. E ele foi lá pesquisar, aquele filósofo, para levantar ali uma teoria de como venceu aquela guerra. E ele visitou na América os grandes centros e viu que lá não estava o poder para vencer aquela guerra. Ele visitou os grandes mares e viu que lá não estava o poder para ganhar aquela guerra. Ele visitou os grandes comércios e ele viu que lá não estava o poder para superar aquela guerra, e ele ficou intrigado como a América venceu a guerra, e estava acabando os dias dele ali de visita na América. Ele precisava encerrar aquela pesquisa dele, ele precisava terminar, e findando uns dias, ele estava caminhando no sertão, e ele falou: como a América venceu esta guerra, eu vou embora e não vou saber como a América venceu a guerra. E ele caminhando naqueles campos distantes na América, ele visualizou uma igreja pequena. Quando ele visualizou aquela igreja pequena, ele falou: não entrei em igreja nenhuma mesmo, vou entrar dentro desta igreja aí e vamos ver lá, para eu terminar a pesquisa, de repente eu acrescento alguma coisa. E ele foi se aproximando, ele ouvia um barulho de glória naquela igreja. Ele foi se aproximando, ele ouvia um barulho de aleluia daquela igreja. E quando ele chegou na porta da igreja, ele viu uma igreja repleta de pessoas humildes, mas ajoelhado e clamando: Deus, dá vitória para a América, dá vitória para a América. Ele saiu de lá e concluiu sua pesquisa que a América foi vitoriosa, porque tinha um povo de joelho clamando pela América. Ser revestido do poder de Deus, ser revestido de Deus, você pode não ter tudo aquilo que você almejava, mas você vai superar tudo isso, porque o poder de Deus estará na sua vida. Você faz plano, você almeja, projeta, faz tudo e de repente nada disso acontece. Mas aí você é revestido do poder de Deus, e aí você se pergunta: como eu cheguei, como eu fiz, como eu cheguei lá, como eu fui. E aí você percebe que é o Espírito de Deus na sua vida que te leva a triunfar, que te leva a vencer. Mas bem, e aí Paulo, ele estava preso quando escreveu esta carta, preso, estava orientando a igreja de Éfeso. Não era uma igreja, quando nós lemos a carta, que igreja bonita, parece a Missão de Fé no Jardim Itaparque, que igrejão. Não, a igreja de Éfeso, quando Paulo foi lá e inaugurou a igreja, lá tinha a deusa Diana, ou Artemis, que era a mais conceituada daquele tempo, faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Ele foi lá e era adorada Diana, a deusa da fertilidade, mas ele chegou lá anunciando Jesus Cristo. Ele chegou lá e teve uma oportunidade de anunciar Jesus Cristo. Crente que é revestido de poder, independente da situação, do local, da condição, ele já vai entrando e já vai anunciando Jesus Cristo, e é o poder do Espírito Santo que faz a diferença. Aos olhos humanos não tinha possibilidade, aos olhos humanos ali não daria uma igreja, aos olhos humanos ali não ia acontecer nada, mas Paulo estava revestido do poder de Deus. Ele anunciou a palavra e pessoas começaram a aceitar Jesus Cristo. Paulo, revestido do poder de Deus, ele chegou lá e pessoas começaram a ser curadas, milagres começaram a acontecer. E aí no capítulo 19 de Atos, Paulo chega em Éfeso, na sua viagem, a igreja está lá e ele fala assim: vocês já receberam o batismo com o Espírito? Ele falou: batismo? O único batismo que nós recebemos foi o de João, o batismo para o arrependimento. E aí Paulo
de uma forma irônica, ele começa a conversar: mas vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo? Não, o que é isso aí? Como que é isto? Como que acontece isto? E Paulo orou sobre aquele povo, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O texto vem dizer que pelo menos 11 ali foram cheios do poder de Deus. Irmão, 11 cheio do poder de Deus vira 22, 22 cheio do poder de Deus vira 44, 44 cheio do poder de Deus vira 88. Então não se preocupe se você acha que está sozinho lá, mas se você estiver cheio do poder de Deus, vai multiplicar, vai vir a presença de Deus e vai multiplicar, o sobrenatural de Deus virá e o nome do Senhor será glorificado. Não importa se é um C2, mas está cheio da presença de Deus, o Espírito Santo vem fazendo milagres. Mas o interessante, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, a palavra vem dizer que eles já estavam ansiosos, esperando que viria alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente viria, e quando nós lemos o texto de Joel, o texto de Joel vem dizer: eis que os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, vai acontecer um negócio diferente no meio de vocês, vai acontecer algo diferente. Mais à frente o profeta vem dizer: aviva, Senhor, a tua obra, notifica, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Muito bem, Jesus veio e ele começou a fazer os milagres, os sinais, e que a Bíblia diz que se tudo que Jesus fez, se fosse escrito, nenhum livro do mundo conteria todos os milagres que Jesus fez. Só foi um pouquinho em que Mateus, Marcos, Lucas e João retrataram para animar-nos, para nos trazer a fé do poder de Jesus. E antes dele subir, ele falou: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que esta que eu faço. E aí Jesus falou: olha, ele, como já foi louvado aqui, ele morreu, ele ressuscitou. E ele falou: mas fica tranquilo, eu estou indo para o Pai. Vocês estão tudo preocupados. E ele, em João 14, não se turbe o vosso coração não, credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, eu voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele falou: mas esta é a promessa que eu envio do meu Pai. Lucas 24, 49, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E debaixo de uma promessa, não importa a situação, a condição que você chegou aqui, se Deus fez a promessa sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ainda que tudo pareça estar indo contrário, ainda que pareça tudo estar indo em sentido contrário, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas pastor, você não sabe como eu cheguei aqui, a minha situação. Mas você também não sabe a história de José. José teve um sonho em que os seus irmãos se prostravam diante dele. José teve um sonho em que o seu pai e a sua mãe se prostravam diante dele. Ele contou aquele sonho, causou inveja, causou ira nos seus irmãos. Os seus irmãos o lançaram num poço, venderam José. Ele foi para a casa de Potifar, ele foi aprisionado, ele foi lá na prisão. Parece que todos os sonhos dele tinham ido por terra, parece que tudo tinha acabado. Mas Deus, ele não se esquece da promessa. Deus não se esquece da promessa. E quando nós nos revestimos de poder, o inimigo faz de tudo para tirar a presença de Deus da nossa vida. O pai de José amava ele e falou: José, você é o meu filho querido, eu vou preparar uma capa especial para você, uma roupa especial para você. Você vai se revestir desta roupa, José. É uma roupa especial, prontinha para você. E de repente você chegou aqui, em algum momento você foi revestido de poder, mas veio o inimigo e tirou este revestimento de você. Os irmãos de José falaram assim: vamos tirar essa capa dele, vamos matar um animal, molhar com sangue e vamos falar para o nosso pai: olha aqui, ó, só sobrou a capa. José mesmo morreu, José mesmo acabou, só sobrou a capa. O pai chorou amargamente, mas a promessa ainda estava de pé. O inimigo achou que tirando de José
a sua capa, a sua roupa, manchando a roupa dele. Pensou que iria acabar, mas a promessa estava de pé, a promessa estava de pé, a promessa estava de pé. De repente o caminho que José pensou que iria para alcançar o sonho era um, mas Deus estava levando ele para outro caminho. Era o caminho de Deus, era o propósito de Deus. Mas lá na frente José está no Egito, governador do Egito, e quem chega lá? Os seus irmãos. Ansiam diante de José. A promessa está de pé, ainda que pareça que está indo tudo ao contrário, ainda que está fugindo do seu controle, mas Deus está vendo, Ele está te revestindo, Ele está te preparando para chegar lá na frente, você adorar a Deus, você glorificar a Deus, você enaltecer a Deus e dizer que é a presença dEle na sua vida. Quando ouviram a promessa, ficar na cidade de Jerusalém, eu já vi a fila já, os irmãos nem esperou o culto acabar, já estou indo agora, eu vou ficar na igreja, hoje eu chego cedo, eu chego antes do pastor, porque tem promessa e eu vou esperar minha promessa. Hoje eu sou o primeiro a chegar. Estão lá na cidade de Jerusalém, está acontecendo um culto como esse aqui, um culto igualzinho desse aqui. Tem um cantando, tem outro adorando, tem um orando, tem um profetizando, tem um falando com Deus, orando a Deus, intercedendo. E de repente olharam um no outro e viram línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O revestimento que eles estavam esperando chegou na vida deles. O revestimento que eles estavam esperando chegou na vida deles. E agora revestido, crente revestido sai da frente. Crente revestido de poder sai da frente dele. Porque Pedro agora ele está revestido. Não é aquele que pegou a espada e não é aquele Pedro que estava brigando, não. Era um Pedro revestido do poder de Deus. Ele se coloca agora cheio de Deus. Prega a palavra e vidas aceitam a Jesus. O crente, quando é revestido de poder, ele é diferente, a linguagem dele é diferente. Pedro está indo para o templo, revestido de poder. Vamos para a igreja, oh glória, aleluia, eita glória, já começa a falar em línguas. Chega na porta do templo, alguém fala, dá uma esmola para mim. Ele falou, não tem esmola. Dá um dinheirinho para mim, não tenho dinheiro. Dá um lanchinho para mim, eu não tenho também, mas eu tenho algo aqui, eu estou revestido de poder. Levanta e anda, levanta e anda. Crente revestido de poder é diferente. Pedro cheio da presença de Deus, crente revestido de poder. Pedro está andando, e conforme ele vai andando, a sombra dele é tanta glória, é tanta unção. Quem está enfermo é curado. Crente revestido do poder de Deus é diferente. Ao mesmo tempo que o crente revestido de poder, ele causa impacto na vida de pessoas, ele também atrai para si muito ódio. Ele atrai para si muito ódio. E aí o Paulo vai falar, ó, vocês precisam ser revestidos do poder de Deus, porque a guerra agora não é mais humana, é uma guerra espiritual. Se revistam do poder de Deus. Paulo preso, eu fico imaginando, porque crente, eu vejo aqui, né, nosso pastor Rogério, toda vez que ele viaja, ele volta com uma mensagem em cima de algo que ele viu na sua viagem. Eu vejo o Paulo, ele está preso lá, está lá na cadeia, ele está amarrado, gemado, está lá, mas ele olha para o soldado romano, e na hora que ele bate o olho no soldado romano, ele fala, crente tem que ser desse jeito. Aí deixa eu escrever para os Efésios, aí fala, vocês têm que se revestir da armadura de Deus. Ele olha para o soldado romano e fala, a igreja precisa estar desse jeito, o soldado está aqui, todo revestido, é assim que a igreja tem que estar também. E ele fala, veste o cinto da verdade, aonde vai colocar a palavra, a espada, tem que ter verdade, cinto da verdade, cingir-vos, coloca o cinto da verdade. Ele fala, coloca, a igreja precisa ter o cinto da verdade. Igreja que anda na verdade, ela triunfa, ela cresce, ela prevalece. O cinto da verdade, às vezes o inimigo vem
golpe baixo, mas está cingido com o cinto da verdade. Ele não consegue atingir. Então nesta noite, coloca o cinto da verdade. Coloca o cinto da verdade. Se revista, porque o inimigo não vai prevalecer contra a sua vida. Paulo olha para o soldado e fala: a igreja precisa de couraça também. Deixa eu escrever aqui: se revistam da couraça da justiça. A couraça, ela era feita de metal ou de couro, era para proteger os órgãos vitais, coração. Então a couraça pegava a região do tórax, a parte de trás era para proteger os órgãos vitais. O inimigo, ele tenta contra a sua vida, mas o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deixa eu te falar, a igreja que está revestida com a couraça, o inimigo vem, mas a palavra prevalece. Igreja que está revestida com a couraça, o inimigo fala: agora eu vou atingir, mas quando vem, tem palavra. Quando vem, tem palavra. Quando vem, tem unção. Quando vem, tem a glória de Deus. Paulo olha para o soldado e fala: ele está calçado. A igreja também tem que estar calçada, porque a igreja não é escrava, a igreja é livre. Igreja é livre, então tem que estar calçado os pés com o evangelho da paz. Calcem os pés com o evangelho da paz. E aí a palavra vem nos dizer, e se encaixa muito bem para esse congresso de missões: igreja que está calçada com o evangelho da paz, ela não se limita a estar no mesmo lugar. Só não anda no asfalto quem está descalço, mas quem está com tênis, com sapato, ele anda no asfalto quente, ele não está nem aí. Só não anda no chão quente quem está descalço. Ai meu Deus, eu vou ficar aqui mesmo, vou nem sair de casa. Mas quem está com a bota, quem está vestido, quem está calçado, o chão está queimando, estou nem aí, meu pé está protegido. O negócio está feito, tem espinho, mas eu estou calçado com os meus pés. Igreja, vamos nos revestir, independente da situação. Se é deserto, se é se tem espinho, se a igreja está calçada, a igreja vai avançar, vai crescer, vai prosperar, vai triunfar, e o nome do Senhor será glorificado. E como usa aqui, será uma igreja fora das quatro paredes. Será uma igreja fora das quatro paredes. Paulo olha para o soldado e vê ele com o escudo. Falou: que mal que eu vou fazer para esse soldado aí, né, com esse escudo. Mas deixa eu escrever aqui que a igreja precisa de um escudo. Igreja, revesti-vos do escudo da fé. Os soldados romanos, eles estavam sempre preparados para a guerra, sempre prontos para a guerra. Os escudos que eles utilizavam eram de madeira, e às vezes tinham duas camadas de madeira. Era um escudo grande para proteger mesmo o soldado, para ele se guardar atrás daquele escudo. E eles usavam na proteção das guerras. É como se fosse o tatu ou a tartaruga que se fecha dentro do casulo. Aqueles soldados, eles se juntavam com seus escudos, faziam uma barreira na frente, fechava. Os que estavam atrás faziam uma barreira em cima. O inimigo mandava os dardos, mandava a lança, mas não conseguia passar o escudo. E aí Paulo falou assim: igreja, eles sejam revestidos do escudo da fé. Porque mesmo que alguém não acredite em você, se você tiver com o escudo da fé, isso aí não vai te afetar. Mesmo que alguém duvide de você, se você tiver com o escudo da fé, isso não vai te afetar. Mas pastor, o médico já desenganou. Você pode vomitar o câncer e o nome do Senhor ser glorificado. Mas pastor, minha artéria está fechando. Mas Jesus pode mandar aí um remédio diretamente e desentupir a sua artéria e o nome do Senhor ser glorificado. Mas pastor, a minha enfermidade não tem mais jeito. O médico falou que eu estou desse jeito. Eu já estou até com a síndrome do pânico. Mas se tiver revestido com o escudo da fé, cai por terra e o nome do Senhor é glorificado. Mas os inimigos de Roma, já sabendo disso, falou: eles acham que nós somos bons, vamos atacar Roma. Vamos atacar Roma. Já vou avisar. Vamos atacar Roma. Só que eles estão com aqueles escudos de madeira lá. E eles acham que vai enganar nós. Vai não. Pega os dardos, pega as flechas e coloca. Vamos acender fogo na ponta das flechas.
põe breu aí na ponta das flechas e acende. Vai ser flecha inflamada que nós vamos lançar contra eles. Vamos lançar flechas inflamadas. Quando Paulo olhou para aquele escudo do soldado romano, ele falou: vou escrever para a igreja aqui. Peguem um capacete, peguem a espada, peguem o escudo da fé, ao qual vocês vão barrar todos os dardos inflamados do maligno. O povo de Roma era mais esperto, eles já estavam à frente, porque eles não usavam simplesmente um escudo, aquele escudo que já era uma proteção de 2 espessuras, quando a lança enfincava em uma madeira, não passava na outra, e aquela lança vinha com fogo, vinha lá de cima, aquele fogo, aquela tocha na flecha, na lança, e enfincava no escudo. Porém estes escudos que os soldados romanos usavam, eles eram revestidos com couro, todo revestido com couro, e antes deles irem para a guerra, eles pegavam esse escudo e banhavam eles com água, molhavam o escudo todinho. Então quando o dardo vinha cheio de fogo, que pegava no escudo, a água que estava no escudo apagava o fogo. Deixa eu te falar, o inimigo está achando que vai acabar com você, mas aí Jesus falou para aquela mulher: ei, se você beber da água que eu te der, vai fazer jorrar uma fonte em você. O inimigo lança o dado inflamado e está jorrando água, está jorrando água de você. O inimigo não vai te atingir, porque você será revestido do poder de Deus. E aquele exército, então, eles triunfavam, porque aquele escudo estava protegido com uma camada de couro revestida de água, e a flecha apagava o fogo. Eles não conseguiam passar. Mas aí Paulo, olhando para aquele soldado, ele viu que aquele soldado estava com um capacete. Nós estamos vivenciando um momento de guerra, e esses dias eu estava vendo aí uma reportagem falando dos capacetes aí dos soldados entre Rússia e Ucrânia, e mostrou que o capacete dele suporta até uma bala de fuzil, tamanha proteção. Mas aí Paulo fala assim: ei, fala para a igreja vestir o capacete da salvação. Veste o capacete da salvação. Não deixe que nada tire da mente do cristão a palavra de Deus. Fala para a minha igreja se revestir, colocar de tal forma a palavra, receber de tal forma a palavra, que ele seja blindado contra as artilharias do inimigo na vida dele. Fala para a igreja revestir, colocar o capacete, a fim de que eles sejam protegidos do ataque do adversário. E todos estes utensílios são utensílios de defesa. São utensílios de defesa: cinto, a couraça, os pés calçados, o escudo e o capacete. Utensílios de defesa. O último utensílio é espada. Fala para a igreja estar revestida com a espada do Espírito. A espada é o único utensílio, a única ferramenta que serve tanto para a defesa quanto para o ataque. Paulo falou assim: fala para a igreja que não precisa mais de arma, não precisa mais de guerra, não precisa mais de nada não. A guerra agora é espiritual, e se vence esta guerra através da palavra. Usa a palavra ela é poderosa, tanto que está escrito em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas, medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Crente luta com a palavra, crente vence peleja com a palavra, crente vence a guerra com a palavra. Nesta noite o Espírito de Deus está te capacitando. Você será revestido com as armaduras para vencer essa guerra que você está enfrentando, para suportar essa guerra que você está vivenciando. Você não vai perecer, você não vai ficar no caminho. Mas o mais importante, e estamos aqui num congresso missionário, Paulo falou: olha, vistam a armadura de Deus. Ele deu uma ordem: vistam. Ele não falou: o Espírito Santo está vestindo vocês a armadura. Não, vistam a armadura de Deus. Usem as armaduras de Deus. É função minha e sua colocar a armadura.
Eu e você que temos que ter a ousadia de vestir a armadura. E como se veste a armadura? Aí para finalizar aqui os versículos que se seguem, falou: orando constantemente, orando sem cessar. Ore por você, ore pelos outros, ore e não pare de orar. A oração é o que faz o crente ser revestido com as armaduras de Deus. É a oração que faz o crente ser revestido com a armadura de Deus. É através da oração, é com a oração e é pela oração. Sem oração não conseguimos. Sem a oração não vamos triunfar. Então, igreja, quando Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso esta carta, ele falou: a igreja, para ela triunfar, ela tem que estar revestida do poder de Deus. Ela precisa estar revestida do poder de Deus. E crente revestido do poder de Deus, ele é diferente. Igreja revestida do poder de Deus, ela é diferente. Ela é diferente, porque você chega no ambiente, você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus, você sente o agir de Deus, o mover de Deus. Então nesta noite você não pode só estar aqui por estar, não, você tem que ser revestido do poder de Deus. Deus está te chamando para fazer parte do exército dele nesta noite. Venha fazer parte desse exército, porque este exército nunca perde uma peleja, nunca perde uma batalha, nunca perde sequer uma peleja, porque a peleja agora não é humana, não é carnal, não é contra o próximo, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o adversário. Nos revestimos para um dia ir morar com ele no céu. Eu finalizo aqui esta palavra. Temos que nos revestir. E a coisa mais difícil, esses dias lá na congregação de Jardim Rosina, nossa irmã pregou, estava pregando, diaconisa Marinalva, e ela entrou no assunto que era para casais. E aí chegou no final da mensagem, o jovem veio até mim e falou: graças a Deus, hein, pastor, eu sou solteiro. Essa palavra aí foi toda para vocês. Eu estou livre dessa palavra. Falei: maravilha, vai dando glória. Daqui a pouco eu venho com uma palavra para jovem então também. A nossa dificuldade é que nós achamos sempre que é para o outro. Se o pastor se revestir de poder, vai acontecer alguma coisa. E eu vou ficar aqui à mercê. Aí quando o pastor vir com escudo, eu estou do lado dele sem escudo. Aí a igreja é ferida. O pastor pega a espada, mas eu deixei a minha espada em casa. É a igreja ferida. É necessário todo mundo ter o escudo da fé. É necessário todo mundo estar com a couraça. É necessário todo mundo estar com o cinto. É necessário todo mundo estar com os pés calçados. É necessário toda a igreja estar revestida. Porque assim como faz o pastor Rogério, por gentileza, diácono Rogério Gabriel, quando faz nosso pastor Rogério, o inimigo vai vir, mas todo mundo está com o escudo. Aí coloca o escudo e junta aqui, ó. Junta aqui, ó. Eita, o inimigo está vindo da direita, vamos para cá, escuda aqui, o inimigo está vindo na esquerda, vamos para lá, e ninguém é atingido, e a igreja prevalece, a igreja prevalece, a igreja prevalece nesta noite. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja revestido do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esses dias estava orando na igreja, estávamos em oração, e eu falei: Deus, eu vou pregar na sede, me dá uma palavra, o que eu falo, como eu faço, o que eu tenho que falar, me ajuda, Senhor, porque eu sozinho não consigo. Enquanto eu estava orando, enquanto eu estava clamando, eu falei: Deus, a igreja precisa ser revestida, mas primeiro faz eu ser revestido. Eu preciso, eu quero, Senhor, eu não posso chegar lá só e falar palavras vazias, eu tenho que estar cheio do poder de Deus. Enquanto eu estava orando, Deus me trouxe a lembrança este louvor. Não sou misericórdia, cantar aqui perto do Mão Vaga, mas eu vou puxar aqui. Tu é maestro, já vi que tu é bom aí, que nós começa em dó e vamos terminar em cima, mas vai dar certo. Me ajude aí, por gentileza. E eu finalizo aqui, ó. Olha o louvor que Deus colocou no meu coração. Bem conhecido, mas que gerou um revestimento. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo,
com olhar de amor, qual olhar do Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo, no meio do templo, Jesus passeando, e o seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja, e eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é sua dor e por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o teu pranto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Igreja quer ser revestida de poder? É entender que Jesus está no meio da igreja e ela não será abalada. Ela não será abalada. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.